A criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas é o assunto do TCE Notícia de hoje. O meu convidado é o Dr. Thiers Montebello. Ele é presidente do Tribunal de Contas do município do Rio e vice-presidente da Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Dr. Thiers, obrigado pela sua participação aqui no estúdio da TV Alerj. Qual a importância de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas? A importância, o que se pretende com o Conselho é que haja sobre os tribunais do Brasil um controle externo. Por quê? Porque os tribunais são órgãos autônomos, independentes, senhores de suas vidas. E, às vezes, pela própria conformação do Tribunal de Contas, pela própria conformação das instâncias deliberativas do Tribunal de Contas, há uma diversidade muito grande, uma heterogeneidade muito grande nessa composição. Então, há aspectos que são observados pelos próprios tribunais, mas muitas vezes as coisas acontecem e não há um controle externo, não há um órgão externo que possa produzir algum freio, algum limitador de conduta em alguns tribunais. Ou que possa padronizar a atuação dos tribunais de contas. Esse é outro aspecto, porque nós temos, cada tribunal, por ter sua autonomia, tem a sua lei orgânica, tem o seu regimento interno. Ele propõe a lei orgânica e ele faz o seu regimento interno. Então você não tem padronização procedimental dos tribunais de contas. Já houve, no passado, eu fiz um artigo sobre a necessidade de uma lei orgânica nacional e discutimos isso e verificou se constitucionalmente não era possível. Então nós preparamos, a Atricom preparou com uma consultoria do Diogo Figueiredo, do atual presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Zimmer, um jurista do Sul, o Juarez Freitas, um jurista preparadíssimo, especializado nessa matéria. Nós preparamos um projeto de lei de procedimentos nacional para os tribunais de contas. Mas o Tribunal de Contas da União acabou, que seria o autor da iniciativa desse projeto, ele acabou freando aquilo e chegou à conclusão que seria inconstitucional também. Hoje, nesse encontro nacional, nós discutimos um guia de boas práticas para todos os tribunais, mas esse guia não é impositivo, não é cogente. O tribunal pode aderir a esse guia de boas práticas. Um instrumento de colaboração, de contribuição. Que tem uma finalidade aí, subjacente, de servir como um pré-projeto de lei nacional de procedimentos dos tribunais de contas. Isso é o que interessa a gente. Enquanto isso não ocorre, enquanto não há esse projeto, não há essa lei, isso não é transformado em lei, o que nós fazemos se nós tivéssemos o Conselho Nacional? Padronizaria com procedimentos. Não tem sentido um advogado que advoga em São Paulo tem um regimento interno do tribunal de uma forma, uma lei orgânica de uma forma, do Amazonas de outra maneira, do Piauí de outra maneira. Então isso é complicado até para a própria militância da advocacia. Então o advogado tem que saber que o procedimento dos tribunais de contas, que é uma jurisdição administrativa, ele tem padronização nacional. E o Conselho poderia fazer isso. Além de outras matérias importantes, as próprias indicações, a exigência de que os legislativos nacionais, dos estaduais, verificassem os requisitos de indicação dos conselheiros. Porque a concepção constitucional ela é muito inteligente. O Constituinte foi muito feliz na conformação das indicações. Sim. Materialização que são elas. Como se materializa isso? Você acredita que há uma influência forte, então, do Legislativo sobre as composições dos tribunais de contas, é isso? É natural, é bom que seja, mas obedecidas às prescrições, às exigências constitucionais. Conduta ilibada, notável saber na área jurídica, econômica, financeira, contábil, numa dessas áreas, experiência de mais de 10 anos na administração pública, a conduta ilibada é fundamental. E que abertura para que a sociedade possa concorrer ao Tribunal de Contas. Porque o Constituinte, quando ele estabeleceu que nos estados 4 vagas são do Legislativo, não significa dizer que tenham que nascer do Poder Legislativo, nascer da composição colegiada, do seu deputado, do seu vereador. Não. Tem que vir do mundo acadêmico, do mundo científico, da própria sociedade, dos conselhos de profissionais, dos especialistas, dos pensadores naquelas áreas. Então daria essa multidisciplinariedade seria muito importante, mas com formação qualificada.
Então, cada estado age de uma maneira. O Congresso, no TCU, são 3 vagas da Câmara, 3 do Senado, uma de auditor, uma de Ministério Público Especial e uma de livre escolha. Nos tribunais de contas dos estados, não, do município, são 4 legislativos. Uma de auditor, uma de Ministério Público e uma de livre escolha. Só que muitos estados não estão preenchidos ainda aqueles que vêm de auditor. Meu caso não está preenchido, porque eu fiz concurso, só passou um auditor. Eu não enviei, ele preferiu ficar em Mato Grosso, porque a mulher dele era de lá. Um procurador, fiz concurso para 3 vagas, passou um só. Abrindo vaga, vou preencher do procurador. Sim. Essa composição ela tem que ser a afeição constitucional, para ter bom resultado. Porque cria um próprio sistema de freios e contrapesos dentro da corte. Deixa eu ver se eu entendi, então. A função desse conselho seria funcionar como algo semelhante a um Conselho Nacional de Justiça que existe hoje no Judiciário? Exatamente. Como Conselho Nacional de Justiça, como Conselho Nacional do Ministério Público. E a criação desse conselho, parte está sendo provocada por nós em razão da primeira provocação do senador Casagrande, há 4, 5 anos atrás. Então, teve do senador Vital do Rego, do deputado Vital do Rego. Hoje, as emendas constitucionais estão correndo concomitantemente, estão correndo em conjunto. Então, isso é o nosso ideal, mas a gente quer que seja formulado um conselho, seja criado, inspirado na feição do Conselho Nacional de Justiça, da Conselho Nacional do Ministério Público, mas sem a influência exagerada do processo político. Isso é que é importante. A política, no bom sentido, ela tem que inspirar essa criação desse conselho. Mas não tem que fazer um órgão com 17 membros, como foi inicialmente proposto. Nós somos 250 conselheiros, 260 conselheiros. São 15 mil juízes do Brasil. O Conselho Nacional tem 15 membros. A primeira proposta foi 17 membros. Composição com 8, 9, 10, 11 membros, acho que está bom demais. Bom demais. Mas uma concepção bem clara, bem nítida, de controle externo sobre os tribunais de contas brasileiros. E há uma decisão unânime dos tribunais de contas favorável à criação desse conselho, ou entre os próprios tribunais de alguns estados ainda há uma certa resistência, tamanha a falta de padronização, dizer assim, pelo fato de cada um ter o seu próprio regimento? Nós fizemos uma pesquisa há uns 4 anos atrás. A Tricom, a Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, fez a pesquisa. 72%, se mal me lembre, queriam o Conselho. 28% eram refratários. Podia ter ali um ou outro que talvez tivesse até optado por votar favorável e que intimamente não quisesse. Mas isso é uma manifestação de vontade séria. Digamos que 65% quisessem, realisticamente quisessem. É uma manifestação de vontade séria. Precisamos de ter um controle externo. É bom, é ruim, não sei, o tempo dirá. O que não se pode permitir é exercício de ação política no Conselho sobre os tribunais de contas. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, havia até uma discussão passada sobre a questão da conduta e do poder de fiscalização, de investigação do Conselho Nacional de Justiça sobre juízes acusados de corrupção, nesse sentido. O Conselho Nacional do Tribunal de Contas poderia ter também esse trabalho? Deverá ter também, do ponto de vista administrativo, investigação administrativa. Não sob convencimento de julgamento, isso jamais. Como também o CNJ não pode ter sobre o juiz. Convencimento do julgado, porque é uma corte, o Tribunal de Contas é uma corte. As garantias, as prerrogativas que têm os conselheiros são prerrogativas para o cargo, para o exercício do cargo com independência, sem sofrer pressões. Agora, quando o conselheiro, quando o desembargador, quando o juiz usa isso como privilégio, aí é odioso. Ele tem que usar a prerrogativa que é imanente ao cargo. Você não pode ser juiz sem prerrogativa. Você não pode botar o seu convencimento para fora, o seu julgamento, se você não tiver independência para votar. Isso é para decidir. Se você tiver pressão externa, pressão que comprometa a sua função, o seu ofício, aí você está com a decisão comprometida. Certo. A discussão do Conselho Tribunal de Contas, esse Conselho Nacional, já existe há quanto tempo essa discussão, esse debate? Há uns 5 anos, mais ou menos. Há 5 anos nós começamos, uns 4, foi no mandato ainda do antigo presidente, início do primeiro mandato do antigo presidente. E é necessária votação, aprovação de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que exige um quórum qualificado
no Congresso Nacional. Como é que está essa articulação para a votação dessa PEC? Nós estamos pedindo, apelando aos parlamentares, às lideranças todas. O presidente da associação, o senhor Antônio Joaquim, tem se manifestado muito nesse sentido, tem procurado as lideranças exatamente para que se possa precipitar mas precipitar a votação, mas num processo seguro. Com discussões, com discussão. Já houve debate, eu já participei até de debate na comissão mista que foi formada para discutir a matéria, mas isso tem que ser exaustivo, para que produza bom resultado. Porque a função dos tribunais de contas, ela muitas vezes é desconhecida da sociedade, mas é de uma relevância, de uma importância. São dois órgãos constitucionalmente autônomos, Ministério Público e Tribunal de Contas. Na medida que você politiza demais o Tribunal de Contas, você compromete a sua ação. Então, há um dado, por exemplo, que é fundamental, que o Conselho pode frear: participação de conselheiros no processo político eleitoral. Este é o grande motivo de dissensões habituais entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas. E hoje isso está intenso na sua avaliação? Na minha visão, eu acho que há estados da federação que têm isso com muita intensidade, conselheiros participando do processo eleitoral, um filho, um tio, mulher, sobrinho, irmão, pai. E isso é um problema sério, porque fica uma disputa injusta. Porque o tribunal tem um poder grande, tem uma força grande. Então, acho que esse é um dos objetivos que eu me bato há muitos anos. Eu sempre fui radicalmente contra isso, porque é o seguinte, fundamental, nós temos, conselheiros, garantias, predicamentos que nos resguardam, mas nós somos assemelhados constitucionalmente aos desembargadores, os conselheiros tribunais de contas dos estados e municípios. Agora, nós temos isso, mas temos deveres e vedações que são as mesmas deles. Então, se temos garantias, prerrogativas, predicamentos, temos que cumprir os deveres, as obrigações e as vedações. O que acaba acontecendo é que a influência política nessa relação de parentesco é muito intensa e acaba prejudicando o trabalho do tribunal. Né? Prejudica. Eu não tenho dúvida disso. Prejudica a imagem do tribunal junto ao parlamento, que muitas vezes deixa de respeitar o tribunal por esses motivos. E isso preocupa. E isso, o próprio corpo interno, por mais que você queira evitar que isso ocorra, o poder de limitação, o poder de coerção é muito limitado. Então, o Conselho seria muito importante na sua composição que verificasse essas coisas, ter acesso. Não, peraí, o conselheiro fulano de tal, o conselheiro Thier, está fazendo campanha eleitoral para o primo dele. Não, peraí, então vem cá, se explica aqui, senta aqui, por que isso assim? Então, essa é uma forma de você limitar determinados abusos que são prejudiciais ao exercício do controle externo para os tribunais de contas. Ok, vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouco com mais TCE Notícia. Não saia daí. De volta com o TCE Notícia, o meu convidado de hoje é o Dr. Tiers Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio e vice-presidente da Atricom. Dr. Tiers, houve um encontro importante que foi o terceiro encontro nacional dos tribunais de contas na capital, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Em linhas gerais, como é que foi esse encontro? Muito bom. Inclusive eu fui acompanhando até o colega presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Jonas Lopes Carvalho Júnior, fomos lá, participamos de todo o processo, apenas voltamos na quinta-feira, porque a partir de quinta seria um passeio bonito, nós voltamos. Foi um encontro interessante. Esta matéria sobre a qual falávamos, sobre o Conselho, foi debatida, discutida. Outras matérias foram também, como o processo desse texto que foi discutido bastante aprofundadamente até pela comissão que foi formada. Inclusive o professor Juarez Freitas é o presidente dessa comissão, que faz que nós deveremos aderir a esse manual de boas práticas que está sendo produzido já como um pré-projeto de lei de processo para os tribunais de contas do Brasil. Então, esses temas foram os principais. Houve algumas palestras lá
filosofando sobre o sistema e tal, mas isso a gente já conhece bastante. Mas eu acho que fundamental, além do relacionamento que ocorre entre conselheiros, Ministério Público Especial e técnicos auditores, isso é muito bom, esse entrosamento. Você tem ideia, quando eu entrei para o tribunal, o técnico não estava no elevador com o conselheiro. Isso há 20 anos atrás. A relação do técnico com o conselheiro era de uma distância abissal. Hoje não. A partir do programa de modernização do controle externo dos Tribunais de Contas do Brasil, houve uma aproximação muito grande. Então, hoje o conselheiro debate com o técnico, debate com o auditor, discute o tema com o auditor. Ele não recebe o processo formado e para formar o convencimento dele, não. Ele, determinadas matérias, ele vai lá e discute com o técnico. Legal, mas por que isso assim? Todos assim? Constroem juntos, né? Constroem juntos. Então, aquela distância que existia há 15, 20 anos atrás, eu acho que de uns 10 anos para cá eu vi uma mudança radical nisso. Eu testemunhei uma mudança radical, porque eu participo muito do processo associativo. Isso já é uma marca minha histórica. Eu fui para a Associação de Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, sou da Abracom, sou da Tricom. Então eu gosto, eu vivo muito isso. Eu conheço os colegas quase todos do Brasil inteiro. Permita-me fazer a pergunta, o senhor está há quanto tempo no Tribunal de Contas? Estou há 19, faço 20 anos. E de lá para cá, o conhecimento da sociedade sobre o Tribunal de Contas evoluiu ou ainda tem muita coisa para caminhar? Não, mas evoluiu muito, amadureceu muito. Os tribunais amadureceram demais, muita coisa. As novas legislações, a lei de responsabilidade fiscal, depois de 88 também, as competências dos tribunais se agigantaram muito. Os tribunais, eu não tenho medo de errar, os tribunais de contas brasileiros têm o melhor quadro técnico da República. Não tenho dúvida disso. Hoje você pega o Tribunal de Contas da União, tem o melhor quadro técnico do país. Os Tribunais de Contas dos Estados e municípios têm os melhores quadros técnicos do país. Eu fiz concurso agora, nomeei 104 técnicos. Eu nomeei major do Exército, oficial da Marinha, oficial da Aeronáutica, engenheiro formado por São Paulo, pela Unicamp, pela USP. Pessoal de um alto padrão. Um engenheiro, um major do Exército, professor do IME. Então, você vê a qualidade do padrão técnico. Então, a este padrão técnico tem que corresponder um padrão deliberativo também muito alto. Não pode ficar distanciado do técnico. Tem que saber o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Porque hoje os tribunais entram em todas as áreas. A boa administração, a boa gestão, tem uma parcela muito grande da ação do Tribunal de Contas. Não como órgão sancionatório, como órgão punitivo, sobretudo, muito mais e sobretudo, como órgão de orientação. Apesar de nós termos no Rio, na cidade do Rio, uma burocracia de altíssimo padrão. Historicamente, né? Distrito Federal, o Estado da Guanabara, o Estado do Rio de Janeiro. Então o município tem uma burocracia de primeiríssima linha. O Estado também tem. Agora, os municípios, às vezes, também têm dificuldades maiores, sobretudo os municípios grandes do Norte e do Nordeste. Então, você tem, os tribunais hoje têm escolas de contas. Escolas de contas também foi um tema que foi discutido, debatido, estimulado, instigado. Capacitação é essencial. Tá certo. Durante esse encontro que houve em Campo Grande, os representantes dos Tribunais de Contas fizeram um pedido ao Ministério do Planejamento para que haja continuidade do PROMOEX, que é o Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e municípios. Esse programa se encerra nos próximos meses, mas os Tribunais de Contas querem um prolongamento desse programa. Por quê? Esse programa, que é o Programa Nacional, 125 milhões de dólares, eu acho que foi o custo desse programa, muito mais importante que o próprio investimento material feito, recurso financeiro feito, foi esse entrosamento que ele falava há pouquinho. A ligação, a aproximação, a discussão próxima do técnico conselheiro, do técnico com o Ministério Público. Então isso foi, as novas técnicas, o avanço das novas técnicas, isso tudo foi promovido por esses encontros. Hoje nós fazemos auditorias nacionais, Tribunais de Contas do Estado, Município da União, fazem auditorias juntos, programam auditorias juntos. O nosso tribunal tem um trabalho sobre educação que é um padrão, excelente, espetacular. Você sabe a situação das 1.160 escolas do município de Janeiro, o tribunal conhece elas todas, em suas peculiaridades, instalações, condições de até
condições pedagógicas, o resultado IDEB, enfim, isto é um processo que tem que se nacionalizar. Nós temos essa realidade, nossa local aqui, que é diferente. Tem uma cidade com 1.200 km², com todos os problemas de grandes estados. Mas quando você avança aqui numa tecnologia, você dá para o Brasil inteiro. Quando ele avança no Piauí, ele dá para o Brasil inteiro. Isso o Promoex faz esse tipo de entrosamento, esse tipo de promoção de conhecimento, difusão de conhecimento, difusão de técnicas novas, experiências novas. Isso é que eu acho que é fundamental. E a importância dos tribunais de contas, só para você ter uma ideia, você que está em casa, os tribunais de contas foram responsáveis pela fiscalização na aplicação de 500 trilhões de reais no ano passado. Ou seja, na fiscalização de todos os estados, creio, né, dos municípios, foi um montante total de fiscalização de 500 trilhões de reais. É um recurso muito grande. Lógico, você não tem uma fiscalização 100% perfeita, porque no tamanho do nosso Brasil não dá para ter uma dimensão continental. Mas eu digo o seguinte, o Tribunal de Contas ajuda muito a evitar esse escape de recursos e a promover a melhor gestão. Outra iniciativa que foi bastante discutida, além da criação do conselho, né, também houve a fiscalização, uma auditoria para fiscalizar a aplicação de lei de acesso à informação pelos órgãos públicos, que vem sendo muito discutida no judiciário também, é motivo de muita polêmica. Como é que está esse debate? É um dever nosso controlar isso. É um dever nosso controlar. Vem cá, por que a Secretaria tal não está cumprindo ali essa informação como deveria cumprir? Então, é um processo, é uma auditoria que se insere na auditoria normal. Ela não vai ser, na minha ideia aqui na cidade, ela não se insere não se faz uma auditoria específica para esse fim, mas se insere nas auditorias ordinárias ou extraordinárias ou resultado de demanda quando vierem as denúncias dos tribunais de contas. Então, isso é importante. Agora, nós temos que abrir a nossa porta também. Nós temos que abrir a nossa alma também. Então, o nosso tribunal, o que foi pedido foi oferecido àqueles que requereram acesso a alguma informação. As informações possíveis de serem dadas. Porque aquilo tem uma classificação também. O TCM está enquadrado na lei de acesso à informação. E a TCM está, o TCE está, a gente tem feito isso. Entendi. Agora, diminuiu um pouquinho. No início da lei, porque a lei teve um prazo, teve um lapso para entrar em vigor, né? Então, nesse período, logo que, acho que foi dia 17 de maio, o início da vigência, essa vacácio existente para que os órgãos se amoldassem, se preparassem para isso. Mas a demanda foi brutal. Muito grande. Que prova que a sociedade quer saber. Quer saber. E os tribunais têm hoje os seus sítios, né, as suas páginas. Você entra no Tribunal de Contas do Município, tem tudo informação lá. Isso também abre os tribunais. Mas tem que haver mais interesse. Esses artigos 70 ao 75 são de fundamental importância para a República. São realmente. Eu, hoje, pela vivência, pela experiência, pelo período que tenho no Tribunal de Contas, eu reconheço que é um órgão essencial à boa administração. Agora, é desconhecido do próprio Judiciário, do próprio Legislativo, do próprio Ministério Público e de si próprio. Entendeu? Não sabe a importância que tem esse órgão, a dimensão de suas atuações, de suas competências. É muito grande mesmo. Então, isso demanda também uma enorme responsabilidade. E como é que está a questão da rede de comunicação dos tribunais de contas? Que foi uma discussão também nesse encontro. Está se entrosando cada vez mais. Hoje você tem uma rede de controle e essa rede de comunicação interna. Está perfeito? Não está perfeito que foi discutido lá. Né? Mas eu acho que esse aperfeiçoamento ele também precisa de ter um Promoex a instigar, a estimular, a fazer com que isso avance. Mas é importante isso. Quando os tribunais se cruzem, você vê uma empresa que ela é considerada inidônea no Pará, você não sabe aqui. No Tocantins, você não sabe no Pará. E às vezes ela tem atuação em vários estados mesmo. Entendeu? Então isso é importante que haja. E não é só nisso, não. É próprios gestores também. Gestores que têm problemas com o tribunal. Já o problema, diga-se bem claro, já com trânsito em julgado. Não é sob suspeita disso, daquilo, não. Eu tenho muito cuidado com a preservação da imagem do gestor. Eu pessoalmente, tenho muito cuidado da inocência, né? Eu levo muito a sério isso. Isso não está sendo tratado com tanto carinho ultimamente por alguns órgãos, mas eu levo muito a sério, tenho muito cuidado. A honra das pessoas não tem preço.
Tá certo. Então, houve julgamento, transitou em julgado por corpo deliberativo, aí é outra coisa. Para a gente encerrar, queria que o senhor falasse um pouquinho do prêmio Novitatis, que é uma espécie de incentivo, vamos dizer assim, de reconhecimento às boas iniciativas dos tribunais, é Eu isso? gostei muito disso. Quando o presidente do Instituto Rui Barbosa lançou isso, a inspiração foi de um colega da Tricom. Eu gostei muito, porque o Novitatis é o Inovare. É o Inovare do Tribunal de Contas. O Inovare da Justiça, então, né? O Inovare da Justiça e o Novitatis. Agora, isso vai demandar também, vai fazer com que haja uma participação grande da imprensa, né? A imprensa é fundamental na divulgação disso, na difusão desse prêmio. Os tribunais, boa parte dos tribunais, o nosso também tem os prêmios de monografia. E esse Inovare, ele é um prêmio de iniciativas bem postas, bem criadas, né? Bem inspiradas, e que a inteligência do homem não para, né? O ser humano tem que exercitar a inteligência. Então, quando você tem uma perspectiva de ser premiado nacionalmente pela Associação dos Tribunais de Contas e pelo Instituto Rui Barbosa, você, da própria casa, das próprias casas, sairão grandes ideias. Porque, olha, o pessoal tem muito talento. O pessoal dos Tribunais de Contas tem muita cabeça, muito talento, muita experiência, muita capacitação. Eles são muito bem formados. Especialmente agora, de uns anos para cá, os concursos públicos fazem que essa exigência seja muito mais rigorosa, né? Muito mais levada com muito mais seriedade, né? Quero agradecer a participação do Dr. Thiers Montebello aqui no TCE Notícia. O TCE Notícia é uma parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e a TV Alerj. Esse programa pode ser assistido no nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.